Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, irmãos, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje e gostaria de orar, para dar início a este momento de agradecimento ao Senhor. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, meu Deus, perdoa os nossos pecados, meu Pai, perdoa as nossas falhas, porque somente é Tua, Deus, de honra, de louvor e de adoração, meu Pai. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia ter chegado até nós por mais um dia, ó Pai, por estarmos vivos, estarmos de pé, porque este é um milagre, ó Pai, este é um milagre imensurável que nós não podemos, ó Pai, comparar e medir, porque somente o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, a Tua destra, Senhor, que nos sustenta e que faz isto acontecer. Meu Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, por cada vida de cada irmão da nossa igreja, ó Pai, da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso Brasil, Senhor Deus. Meu Pai, que o Senhor possa cuidar de cada irmão, da família de cada um, ó Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, com esta pandemia que vem assolando o mundo, que nós sabemos que tudo, ó Pai, ou é permissão do Senhor, ou foi o Senhor quem concedeu, meu Pai, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque basta somente um desejo do Senhor, ó Pai, tudo isso cessará, mas nós sabemos que tudo é necessário, ó Pai, tudo é necessário acontecer para que outras coisas venham a surgir, para que a medicina venha avançar, e nós sabemos que tudo está debaixo do Teu poder, Senhor Deus. Meu Pai, que o Senhor possa estar cuidando, ó Deus, desses profissionais da saúde, meu Pai, que estão se empenhando nos hospitais, tanto os médicos, os enfermeiros, meu Deus, como aqueles que estão a vender medicamentos, meu Pai, que o Senhor possa cuidar de todos, o Senhor possa fazer sobrenatural através da vida destes homens, ó Pai. Muitas vezes até homens ímpios que não conhecem a Ti, mas que a glória do Senhor possa ser manifesta, ó Pai, através do Teu poder, meu Deus, sobre a vida de cada um. Meu Deus, nós te pedimos também pelas demais doenças, porque nós sabemos que várias outras enfermidades, ó Pai, existem e acometem a vida de nossos irmãos e dos seus parentes e entes queridos, até mesmo de pessoas que nós não conhecemos. Meu Pai, nós colocamos também no Teu altar, Senhor Deus, esses moradores de rua, essas pessoas imigrantes, ó Pai, que estão passando por nossa cidade, que vieram para o país por conta de problemas, ó Pai, na sua nação onde eles moravam. Estejam com eles, ó Pai, levanta obreiros para que cuidem dessas pessoas, meu Pai. Senhor Deus, este é o meu pedido e o meu agradecimento em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-Te, dar os meus dias pra Ti. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer-Te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer-Te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer-Te, és meu Deus, totalmente amável,
totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Meus queridos, como todos sabem, nós todo ano realizamos o Congresso de Casais. Este ano estava marcado para o mês de setembro, mas com esta pandemia, com tudo que está acontecendo, nós fomos obrigados a cancelar o evento, pelo menos nos moldes que estávamos pensando. Karina, com seu ministério, Ministério de Eventos, Ministério da Família, o pastor, isso foi conversado e decidimos que seria interessante realmente cancelar. Mas não terá Congresso de Casais? Não, não é dessa forma. Terá sim um Congresso de Casais e, se assim Deus nos permitir, será uma bênção. Mas de que forma? Aqui em Mossoró, ele vai ser trabalhado conforme já foi até trabalhado por 2 vezes em alguns anos atrás. Só que Karina e seu ministério estão empenhados em trabalhar, elaborar com todo carinho para que seja interessante e abençoador para todas as famílias que ali estarão presentes. Então, continuamos orando para que Deus nos permita que este ano ainda toda essa situação se resolva, para que nós possamos cultuar na nossa igreja, para que nós possamos nos encontrar mais uma vez, nos reunir e também realizarmos este evento como outros também que a igreja pensa. Ok? Alguma dúvida, podem procurar a irmã Karina, me procurar e estaremos prontos para responder a qualquer dúvida que possa surgir. Gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias, seus celulares, seus tablets, mas que nós possamos ler esta palavra, meditar nela e nos deleitar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Gostaria de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Meus irmãos, nada mais propício do que falar sobre viver pela fé. Nós vivemos dias difíceis, para muitos dias tenebrosos, mas nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Nós esperamos o dia glorioso da vida do Senhor. Nós esperamos uma morada celestial. Nós esperamos o grande dia da vinda de Jesus Cristo para levar a sua igreja querida. Mas enquanto isso, meus irmãos, que nós possamos propagar esta fé em Jesus Cristo, que é o único que pode salvar, o único que pode perdoar pecados e pode resgatar o homem das trevas para a luz. Que nós possamos, meus irmãos, viver esta fé que nós professamos crer em Cristo Jesus. Amém.
Querido povo de Deus, a graça e a paz do Senhor, boa noite a todos. Eu deixo aqui o recado da nossa ceia. Domingo que vem nós teremos a nossa ceia. Quem sabe a última ceia virtual? Não sei, talvez, vamos orar. Mas eu quero convidar você que se prepare sua família, os elementos, para no próximo domingo celebrarmos a ceia do Senhor. Estamos fazendo dessa forma. É óbvio que é num regime de exceção. É claro que não é a mesma coisa de estarmos juntos, como a Bíblia diz, na ceia do Senhor, na casa do Senhor. Mas tudo que estamos vivendo nesses dias é um regime de exceção. Mas não podemos deixar de fazer com o coração contrito, com sentimento naquilo que a palavra nos fala e nos manda lembrar. Então eu quero convidá-lo, a você, Betelino, a se preparar. Domingo que vem, nós teremos então a ministração da ceia do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Veio ao mundo pra vida se me dar, pagou o preço que eu não podia pagar. Escolheu morrer pra que eu pudesse hoje viver. Melhor presente só tu pudeste me dar. Veio ao mundo pra vida se me dar, pagou o preço que eu não podia pagar, podia pagar. Escolheu morrer pra que eu pudesse hoje viver. Melhor presente só tu pudeste me dar. Me dar. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Não há palavras o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Viveu, morreu, se deu e pagou, e reina para sempre. Viveu, morreu,
reina para sempre. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Boa noite, graça e paz, igreja. Eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos que se encontra em Salmos, capítulo 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Assim como a palavra do Senhor é fiel, eu gostaria de agradecer aos irmãos que estão sendo fiéis ao Senhor, tendo compromisso com a obra missionária e também com missões. Que o Senhor continue nos abençoando, que possamos continuar orando, contribuindo para o reino de Deus, para o crescimento do reino, também para suprir as necessidades da nossa igreja, né? Eu gostaria nesse momento de orar pelos missionários, orar pela nossa igreja, né? Nesse momento difícil, né? Longe dos irmãos, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar. Pai amado, soberano Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, Pai, pelo teu amor conosco, Pai amado. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, em nossas vidas, Pai amado. Eu queria nesse momento agradecer, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, aos irmãos, Pai, que são fiéis ao Senhor, Pai, que tem compromisso com a tua obra, Pai amado. Abençoa, Pai, aqueles, Pai, que estão nos campos, Pai, fazendo o ir do Senhor, Pai amado. Que o Senhor possa cumprir, Pai, todo o teu querer na vida deles, Pai amado. Também gostaria de pedir, Pai, pelos que necessitam, Pai, de uma porta de emprego, Pai amado, que necessitam, o Senhor sabe o coração de cada um, Pai amado. Supre, Pai, as necessidades, Pai, de cada um, Pai amado. Que o nosso coração possa transbordar, Pai, do teu amor, Pai amado. É assim, Pai, que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Na criação, deu-nos a oportunidade de sermos a sua imagem e semelhança. No fôlego de vida, soprou em nós a oportunidade de viver para a sua glória. Então veio a desobediência, pecado, separação, morte. Reconciliação, tudo o que precisávamos, a graça de Deus veio sobre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, entre nós viveu, curou pessoas, fez morto ressuscitar, paralítico andar, cego passou a enxergar, ensinou, cuidou, amou, pela missão morreu. Na cruz foi humilhado, na cruz padeceu, mas pelo poder ressuscitou, porque o que há de mais poderoso não é ter ido à cruz, é Ele ter vencido a morte depois da cruz. Hoje, Ele nos convida a uma missão de vida na vida, vestirmos a camisa, somos proclamadores do Salvador. Todos os dias, novas pessoas entendem esta missão, missionários, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Temos a oportunidade de nos assemelharmos a Ele com a missão de amar. Isto é uma convicção pessoal, mas um chamado para todos. Estou em missão, a serviço do amor de Deus. Campanha de Missões Estaduais 2020.
Boa noite, irmãos. É com muito prazer que nós estamos aqui nesse culto de oração. É a nossa primeira participação. Eu quero pedir a Deus que nos abençoe, nos guarde nessa caminhada. Está sendo muito difícil, mas temos confiança em Deus. E também queremos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde e dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Não está fácil para ninguém, mas Deus continua nos ajudando. E eu quero também agradecer pelo meu filho mais velho, que mora em Açu. Ele foi nomeado hoje a diretor administrativo do hospital de Açu. Que Deus esteja abençoando e capacitando ele nesse cargo. Que Deus abençoe a nós todos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Até mais. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui hoje, para falar para os irmãos que, assim como vocês, nós também estamos sentindo bastante saudade de estar na igreja, de estar vendo os irmãos, de estar nos confraternizando, de estarmos conversando um pouco uns com os outros, ouvindo a palavra, louvando juntos com os irmãos em uma só voz. Nós estamos sentindo bastante falta disso, E Yasmin também sentindo falta de estar na igreja, de estar participando das coisas do Louvarte, das mensageiras, de estar correndo na lateral da igreja após o culto, assim como ela, eu acredito que outras crianças também me estão sentindo, E nós estamos aqui para falar para os irmãos que nós estamos em um novo processo de caminhada, da nossa vida. Eu, mais Yasmin, mudamos, nós viemos morar agora no Van Rosado, nós estamos morando no Van Rosado, vizinho à casa dos meus pais. Está sendo muito bom para a gente, principalmente nesse período desse isolamento social que nós estamos vivendo. Está sendo um tempo que tanto está sendo bênção para mim como para eles, onde a gente está podendo estar perto, estar próximo, onde aquela questão do isolamento social nos isola do contato com as pessoas do dia a dia, mas que nós estamos tendo um contato constantemente. Nós praticamente não saímos de casa, ficamos mais em casa, uma vez ou outra que a gente sai para resolver alguma coisa, mas que nós estamos todos juntos, E isso tem feito com que a gente não se sinta tão só, E quando tudo isso passar, para mim vai ser um prazer receber a igreja, a amada igreja, para a gente estar fazendo um culto também de agradecimento a Deus por mais essa conquista em nossas vidas, Nós estamos em um novo processo de vida, Pedindo a Deus que Deus possa estar nos abençoando e nos fortalecendo a cada dia, para que a vontade de Deus continue sendo feita em nossas vidas. A gente faz planos, mas quem tem as respostas certas são Deus. E é isso. Eu estou aqui mais Yasmin para agradecer os irmãos e dizer aos irmãos que continuem nos colocando em suas orações, porque nós carecemos das misericórdias de Deus, E é isso. Quando tudo isso passar, eu quero estar recebendo os irmãos na minha nova casa, na minha nova moradia, mais Yasmin. E é isso, com saudade da igreja, da amada igreja, dos cultos, dos irmãos, das conversas. E é isso, Yasmin? Neste momento, eu gostaria de convidar o pastor para estar trazendo a mensagem. Queridos, boa noite, a graça e a paz de Cristo. Seja bem-vindo ao culto de oração da Igreja Batista Betel.
Como é bom tê-lo aqui. Eu lhe convido nesta noite a cultuarmos a Deus, depois de termos cantado, orado, ouvido os irmãos, seus pedidos no chat. Agora pare, se concentre e vamos ouvir a palavra de Deus, não é? Essa é a palavra que edifica, que transforma, que fortalece os nossos corações. E ao final nós vamos orar por cada pedido, né? Vamos agradecer a Deus também. Mas nesse momento eu peço que você se volte para olharmos a palavra do Senhor, cultuarmos o nome do Senhor. Nós chegamos até aqui pela graça de Deus, porque Deus é bom, seu nome é poderoso, e eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem feito até agora em nossas vidas. Quero agradecer pelos nossos anciões, pelas nossas grávidas, pela nossa liderança, pelos nossos jovens, crianças, pela igreja do Senhor, pelos ministérios. Deus é bom e nós precisamos continuar orando. Por isso esse culto é tão importante, o culto de oração. A igreja toda deveria se curvar para um tempo de oração, porque quando a igreja ora, as coisas acontecem, tudo muda. Antes de qualquer coisa, ore ao Senhor e fale com o Senhor. Nesta feita, eu quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, Salmo 124. Eu preguei quarta-feira passada no Salmo 130, isto, né, das profundezas. Agora quero pregar no Salmo 124, em dias tão difíceis que temos vivido, e não é por isso que estamos tristes, porque entre lutas e levantes, nós prosseguimos. Nosso alvo é chegar, é encontrar com o Senhor, nosso alvo é obedecer e agradar a Deus. Por isso estamos felizes, porque nossa felicidade não depende, não está naquilo, em circunstâncias, né? Lembra daquela canção Eu Gosto? Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, né? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo vai bem, né? Tem gente que olha assim, porque fulano fala assim, porque fulano tem isso, tem aquilo. Não, meu irmão, o crente em Cristo Jesus, o servo de Deus, ele não está bem porque está tudo bem nesse sentido. Não, é porque ele tem ao Senhor, e ele sabe que a sua maior esperança é o Senhor, e também sabe que Deus é fiel. Salmo 124, eu quero ler com os irmãos. Vamos ler? Vai aparecer aí na sua tela. Diz assim: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Sobre a nossa alma, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Verso 5. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra. Esse salmo retrata exatamente o sentimento que o teu povo tem, se não fosse o Senhor. Em dias tão difíceis, tão complicados, cada um com seus problemas e lutas, se não fosse o Senhor. Nesta noite, Pai, usa a tua palavra para consolar, para confortar, para exortar, para levantar e produzir fé, para libertar e para conduzir em triunfo o teu povo debaixo da tua vontade. Pai, desobstrui todas as dificuldades que o nosso ser tem de entender a tua palavra e fala ao coração da tua igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu
de um tempo para cá, já voltei algumas vezes, mas de um tempo para cá, há mais de ano já, eu decidi que eu queria usar a Bíblia, somente a Bíblia, né? Temos tecnologia, eu gosto de tecnologia, mas às vezes eu não gosto de ficar dependente da tecnologia. Então, minha Bíblia, eu procuro, à medida do possível, não ter rascunho, não ter, vez ou outra, quando é um texto muito grande, mas a minha Bíblia é toda riscada, e eu tenho uma ovelha desse aprisco aqui, que ele diz assim: pastor, tu entende o que tu risca aí, porque é tanto risco, que eu falei, às vezes nem eu mesmo entendo, porque é tanto rabisco, que às vezes eu vou ler esse texto, por exemplo, aqui, às vezes eu passo aqueles negocinhos marca-texto, e às vezes atrapalha uma pontuação, mas eu decidi que prefiro assim, para ter a palavra no coração e na mente, e depender o quanto menos das tecnologias, né? Não estou dizendo que quem o usa é ruim, porque também já usei, posso vir a usar novamente, mas prefiro dessa forma. Vamos ao texto sagrado, Salmo 124, um salmo escrito por Davi, o grande rei Davi. Eu gosto, e já falei várias vezes aqui, do livro de Salmo, porque ele retrata todas as dificuldades da natureza humana, as lutas, os anseios, as dificuldades. Ele é um livro que expressa todo o gemido da alma, seja para glorificar, para contemplar, e seja para colocar as dores para fora. O Salmo retrata isso de forma poética e muito bonita, e mostra que os homens, mulheres e a nação de Israel eram homens que viviam com lutas e tinham momentos de alegria também, mas homens de Deus, mulheres de Deus, uma nação do Senhor, mas que sofria também, que cometia pecados e que se arrependia dos seus pecados. Então o Salmo é um resumo de tudo isso, e Davi, em especial, que escreveu esse salmo ao Senhor, é um salmo dos peregrinos. Israel cantava esse salmo, recitava esse salmo nas suas peregrinações, e nós somos peregrinos, nós, a igreja do Senhor, você e eu, somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem, daqui não somos, vamos para o nosso Deus um dia, quando Ele chamar a cada um de nós. Mas a história de Davi é muito bonita, porque esse grande rei, que antes de ser rei, foi um irmão dos mais novos da sua casa, rejeitado, houve preconceitos quanto à vida de Davi, mas a história de Davi é muito bonita, porque Deus não o rejeitou, pelo contrário, Deus o acolheu. E é bonita porque ele era um servo de Deus, temente a Deus, e não é bonita porque foi um rei perfeito, embora foi o grande e maior rei da história de Israel, mas também foi um dos reis que cometeu 2 pecados terríveis, foi adúltero e foi homicida, mas ainda assim foi chamado um rei segundo o coração do Senhor, porque era um homem quebrantado, e um homem que abria e colocava a sua vida diante do Senhor. E as histórias que Davi viveu, histórias tremendas, que a Bíblia nos conta em alguns livros das Escrituras, e esse salmo conta mais um pedacinho da história de Davi. Então ele começa dizendo: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga. Ele começa assim. Então Davi aqui usa o povo de Israel para mostrar a fidelidade, a graça e a misericórdia de Deus pelo seu cuidado. Meus queridos, veja como ele abre esse salmo: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Você poderia dizer isso? Porque eu posso tomar esse salmo e dizer: é meu. Eu posso sinceramente dizer esse salmo ao longo da minha vida, em cada momento da minha vida: se não fosse o Senhor na vida de Moabe, se o Senhor não estivesse do meu lado, Moabe que diga. Você poderia dizer isso? Obviamente, eu tenho quase certeza que sim. Se não fosse o Senhor na vida do seu povo, o povo de Deus, se não fosse o Senhor na vida da Igreja Batista Betel, se não fosse o Senhor na vida do crente, se não fosse o Senhor estar conosco, nós diríamos o quê? Aonde estaríamos? E Davi começa dizendo: se não fosse o Senhor que fosse, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que diga. E ele continua: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. E aqui ele começa então a colocar
os motivos pelos quais, e eu fico olhando os salmos, e eu olho os salmos de Davi, eu falo, meu Deus, a vida desse homem, as lutas e as histórias da vida deste rei foram tremendas, e eu digo, é exatamente o que nós podemos recitar no nosso dia a dia. Se não for o Senhor do nosso lado, o que diríamos quando os homens se levantaram, quando as circunstâncias se levantaram contra a sua vida e contra a minha vida? Você pode estar aí reclamando de alguma coisa, cabisbaixo por alguma situação, mas deixa eu te pedir que você faça uma pequena reflexão e volte um pouco atrás de tanta coisa que Deus tem feito ou já fez. Se você está me vendo hoje, é porque está vivo e respirando, e eu te digo, se não fosse o Senhor, você não estaria aí. Amém? Não estaria aí, eu não estaria aqui, se não fosse o Senhor que estivesse do seu lado. Quando? Ele diz, ele usa a figura do povo de Israel, porque quantas lutas esse povo passou, quantas histórias, mas eu digo, e você, quantas histórias, quantas lutas, quantos homens, ou circunstâncias, né, representando homens aqui, se levantaram na sua vida e na minha vida, como Davi está narrando aqui, usando a figura de Israel e a sua própria vida. Se não fosse o Senhor do seu lado, quando os homens se levantaram, o que seria de você? O que seria de mim? Ele diz, quando se levantaram os homens contra nós, se não fosse o Senhor estar do nosso lado. Não é exatamente assim. Nós nunca reconhecemos, nós precisamos parar e pensar, meu Deus, naquele episódio, naquela situação, se Deus não estivesse agindo, se levantaram, fizeram um motim contra mim, meu Deus do céu, eu quase perdi a minha vida, meu Deus do céu, quase perdi meu casamento, meu Deus do céu, quase perdi meus filhos, meu Deus do céu, quase que eu perdi meu negócio, meu Deus do céu, quase que eu morri, se não fosse o Senhor que estivesse comigo quando os homens se levantaram. É desta forma. E nesse sentido, louvado seja o nome do Senhor, porque de fato, se não fosse o Senhor, neste momento de crise mundial, o que seria de nós? Então, eu queria ver com os irmãos o que Davi estava pensando, talvez as circunstâncias que, quando Davi diz isso aqui, ele poderia estar tendo em mente quando escreveu esse salmo. A primeira delas, e enquanto eu falo, eu queria que você lembrasse das circunstâncias na sua vida, porque às vezes a gente tem uma memória curta, mas é preciso trazer à memória aquilo que te traz fé e esperança para que você saiba que você vai vencer lá na frente. Sabe quando Israel atravessou o Jordão, Josué, a mando do Senhor, disse que quando eles passassem no meio do leito do rio, a pé seco, eles pegariam 12 pedras, iam erguer um altar, mas essas pedras serviriam para as próximas gerações lembrarem que se não fosse o Senhor naquele momento, eles não teriam entrado na terra prometida. Se não fosse o Senhor ao lado deles, eles passaram ao pé seco, e aquelas pedras traziam lembrança a Israel que o Deus dos seus pais operou de forma soberana. Então Davi pensou pelo menos em 3 possibilidades aqui. A primeira possibilidade que eu queria ver com os irmãos é o evento de Golias. Talvez Davi, quando faz essa declaração aqui, que todos nós entendemos que também é nossa, porque também podemos viver circunstâncias e certamente vivemos, Davi, se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado, como eu desceria e venceria aquele gigante? Queridos, aquele gigante tinha afrontado Israel, tinha colocado aquele exército de Saul com medo, amedrontados, inseguros, um exército covarde, sem Deus e sem sua presença, por causa de um homem zombando do exército e zombando de Deus. Davi podia estar pensando aqui,
Se não fosse o Senhor do meu lado, como é que aquele gigante ia cair, meu Deus? Uma pedra, uma fundazinha, mas não foi a funda não, foi o poder de Deus. Não foi a pontaria não de Davi, foi a glória do Senhor que derrubou aquele gigante. Se não fosse o Senhor com Davi, aquele gigante jamais seria destruído por uma pedra. Se não fosse o Senhor do teu lado, você não estaria aí agora me ouvindo. Por isso se levante em fé e glorifique o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Porque se não fosse Ele do seu lado, Israel que o diga. Essa talvez seja a primeira circunstância que Davi estivesse pensando quando recitou esse salmo. A segunda possibilidade que Davi poderia ter pensado, os estudiosos pensam que quando escreveu isso, seria: Davi teve problemas com Saul, porque Saul estava dominado por um espírito maligno, enciumado de Davi. Quando escutava aquela canção que mexia com seu coração, ele escutou uma canção que doeu no seu coração. Aquela canção trouxe um sentimento ruim. Quando aquelas mulheres cantavam, Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E ele se irritou e ele queria matar Davi. E o texto sagrado diz que Davi, em uma das suas histórias com o rei Saul, ele se escondeu numa caverna e Saul saiu com seu exército e ele achou Davi. E ele cercou aquela montanha que Davi estava escondido, e não haveria escapatória para Davi. A história de Davi não seria mais escrita a partir dali. Ele não seria mais rei consagrado por Deus, já havia, mas se Saul pega ele, agora perceba, então Davi está lá, Davi não sabia o que estava acontecendo, e mesmo que soubesse, ou se soubesse, não tinha como escapar. Eles haviam cercado e Saul vinha se aproximando por detrás da montanha. O texto sagrado diz: e quando Saul está pronto para atacar e dar o bote, Davi estava em muito menos. Davi era apenas um rapaz. A Bíblia diz que chega um mensageiro de Saul e diz: rei, corra, rei. Ele diz: o que houve? Ele falou: rei, pelo amor de Deus, Israel está sendo atacado, o teu povo está sendo atacado, é urgente, volta, rei. E o rei, sem opção, ele larga Davi e ele tem que voltar para defender o seu povo. E Davi então escreve: se não fosse o Senhor do meu lado, Davi, eu teria sido morto pelo rei Saul. Louvado seja Deus. Você entende? Que se não fosse Deus na vida desse homem, assim como se não fosse Deus na sua vida e na minha vida, Davi aqui, ele poderia estar falando de muitas circunstâncias na sua vida. Se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado. A notícia chega exatamente, o mensageiro chega exatamente na hora que Saul vai executar, vai pegar Davi na caverna e falou: rei, o exército está atacando o teu povo. Ou o rei volta, ou não haverá mais ninguém. E ele, naquele momento, ele larga de ir atrás de Davi para voltar. Se não fosse o Senhor. Meu irmão, quantas vezes na sua vida, em quantas circunstâncias você estava assim à beira da morte? Não física exatamente, mas também pode ser de qualquer circunstância, e Deus ouviu o teu gemido, o teu clamor, e providenciou uma situação que você fala: como é que isto foi possível? Deus é Deus que age dessa forma. Mas também alguns acham que há uma terceira situação que Davi pode ter pensado, e todas elas e tantas outras, para escrever esse salmo, que foi quando o seu filho, repara que situação, a sua própria casa. Davi teve muitos problemas familiares, e a sua própria casa, Absalão se levanta contra o seu pai, a porta da entrada da cidade. Ele ficou durante anos
cantando, conquistando o coração dos homens, do povo, e falando mal do seu pai, pegando as fraquezas do seu pai. É assim que um coração longe de Deus faz, e pegando as fraquezas do pai para trazer o povo para o seu lado, e consegue uma rebelião, e se levanta com o exército, e Davi sabe da história, e Davi foge, porque os conselheiros dizem: vai rei, porque eles são muito maiores, e ele vai matar. Olha, deixa eu te falar, eu preguei domingo passado sobre Caim, não é? Pois a história de Saul não é muito diferente não. Longe de Deus, ele queria matar até o pai. Veja como é o coração fora da vontade de Deus. E Davi foge. E Saul então reúne sua tropa no castelo, com todos os criados antigos de Davi, seu pai, Absalão, perdão. Absalão então reúne todo mundo. Eu falei Saul, mas é Absalão, viu? Agora, alguns minutos atrás. Absalão então reúne o coração de Absalão e de Saul também, não é? Dos dois. É igual de Caim, longe de Deus. Ele reúne então no palácio a sua nova equipe. E essa nova equipe tinha muitos que eram a maioria da equipe de Davi, só que se rebelaram contra Davi. Entretanto, antes de Davi fugir, Davi deixou um homem dele dentro do palácio, um conselheiro, um homem sábio. Os reis tinham muitos conselheiros para lhe assistirem na hora de tomarem decisões, e Davi deixou um que era fiel a ele. Então Absalão reúne, e se levanta um dos homens que tinham se rebelado com Absalão e diz assim: teu pai fugiu, teu pai não deve estar muito longe. Então o meu conselho para o rei, era um conselheiro famoso, o meu conselho para o rei é que o rei se levante agora, e o rei vai com toda a sua tropa, porque certamente o pegará desprevenido, e o rei dará cabo à vida do rei Davi, seu pai. E Absalão escuta aquele conselho, e ele começa a ponderar. Mas de repente aquele conselheiro, que era do seu pai Davi, está ali no meio, e também agora é conselheiro do rei Absalão. Ele se levanta e diz: não, rei, não faça isso. Tu conheces o teu pai é um homem perito, um homem de batalha. Fazer isso é como pegar um animal acuado, e um animal acuado é um animal violento, e é perigoso o rei fazer isso nesse momento. E esse homem então incendeia o coração daquele rei e diz: não faça isso, rei, porque isso pode trazer morte a você e a todo o exército. Então Absalão reflete e decide acatar o conselho do amigo de Davi que ficou no palácio. Então Davi pode dizer: se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado, o meu filho teria tirado a minha vida. Louvado seja Deus. Você sabe que o primeiro conselho, o conselheiro de Absalão, após o seu conselho ser rejeitado, ele sai e se assassina, se mata, se suicida. Meus queridos, percebem? Mas tantas outras histórias da vida de Davi. Ele se levanta e diz: se não fosse o Senhor do meu lado, ó Israel que o diga, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e ele disse: nos teriam engolido. Aqui fala que como um terremoto, né? Lembra de Corá, que a terra abre e engole? Teria nos engolido. Quando a sua ira se acendeu contra nós, é como um fogo aqui. Ele começa a trazer representações de terremoto, de um fogo, não é? Seria como a ira que se acende representando o fogo. Verso 4, as águas teriam submergido. Talvez aqui uma referência ao Mar Vermelho. Se Deus não tivesse agido pelo seu povo, se Deus não estivesse ali com o seu povo. Então ele traz 3 elementos para representar as dificuldades que se levantam, as pandemias da vida, os ataques do inimigo da vida, as circunstâncias da vida. Mas ele diz: se não fosse o Senhor para nos livrar do fogo, da terra que abre, do mar que se abriu, se não fosse o Senhor do exército do Egito, se não fosse o Senhor, meu irmão, na sua vida, aonde você estaria agora? Ele diz: as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A partir do verso 5, então, do verso 6, Davi começa a glorificar a Deus, e ele diz: bendito o Senhor, que não nos deu
nós por presas aos dentes deles. Davi aqui faz uma referência aos leões, aos animais, às feras, não é? Falou, a ira era tão grande, a ira do inimigo é tão poderosa, é tão forte. Quando as circunstâncias vêm às vezes na vida da gente, sabe aquela doença que veio, sabe aquela circunstância que foi tão forte, você fala, meu Deus, querem me destruir, querem me devorar. Ele diz aqui, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, como se um leão estivesse vindo, salvou a nossa alma. Ele continua, como um pássaro que do laço dos passarinheiros quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. Aqui ele fala de armadilhas. Quantas armadilhas o diabo todo dia põe, colocou em sua vida, coloca na vida das pessoas, mas o salmista está dizendo, se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado, como se livrar de tudo isso? Das feras, dos laços do passarinheiro, dos terremotos, do fogo, dos mares. Como você estaria? Ele bendiz o Senhor porque nós às vezes reclamamos tanto, e esquecemos de agradecer a Deus. Ele diz, Ele nos livrou. Deus te livrou, Deus te livra, porque Deus tem aliança com aqueles que amam Ele, que buscam Ele, que se esconde na justiça, no amor. E Ele termina, verso 8, estou terminando. O nosso socorro está no nome do Senhor. Meu irmão, a quem você tem clamado? Para quem você tem chorado? O salmista termina dizendo no verso 8, o nosso socorro, uma afirmação. Israel, eu rei, você povo de Deus, o teu socorro, o meu socorro, o socorro deste homem, o seu socorro está em quem? Senão no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor, cuja todo joelho se dobrará nos céus e na terra, e dirá, Ele é o Senhor. No nome do Senhor, que criou os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu vou terminar. Eu queria tirar aqui algumas lições bem rápidas. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós precisamos ter lembranças. Lembranças daquilo que Deus fez em nossas vidas, para que ela fortaleça a nossa fé no tempo presente, para que lembremos e falamos, nós passamos lá, nós vamos passar aqui, vamos vencer. As pessoas que não têm memória certamente serão afogadas. As lembranças nos levanta, nos fortifica. As lembranças fortificarão as nossas famílias, as gerações que virão. Deus fez, Deus faz, Deus fará. A segunda coisa que eu vejo aqui é que nós não podemos esquecer que há a presença de Deus ao nosso lado. Aonde? Longe de mim? Não, do meu lado. Do meu lado significa eu ando com Deus em intimidade. É isso que significa do meu lado. Eu ando com Deus em intimidade, é perto de mim. E terceiro e último, é saber que é o nome do Senhor. Não é o seu poder, não é o meu poder, é o poder do nome de Jesus que nos sustenta. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir uma canção e já vamos voltar e orar com você. Deus te abençoe. Mais perto quero estar.
Vamos orar depois dessa canção? Coloque sua vida diante do Senhor. Talvez você esteja passando um momento difícil, talvez a sua memória esteja fraca, mas eu venho nessa noite, pela palavra de Deus, te dizer: foi Deus do teu lado que te trouxe até aqui, é Ele que vai te levar. Nós vamos chegar até o fim. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra, ela nos empolga, ela nos anima, ela nos levanta, ela produz fé no nosso coração. Bendito seja o Criador dos céus e da terra pela sua palavra. A história desse salmo é tão tremenda, Senhor. Mas essa é a nossa história, Senhor. É a história do teu povo que te escuta, de tantos homens e mulheres que estão te ouvindo agora. É a história de cada um de nós. Podemos dizer, se não fosse o Senhor do nosso lado, o que estaríamos fazendo, aonde estaríamos? Louvado seja o teu nome que nos livrou do fogo, da terra, dos laços, dos mares dessa vida, da boca do leão, dos laços do diabo. Oh Deus, bendito seja o teu nome nesta noite. Os agradecimentos que o teu povo colocou no chat. Quero colocar aqui os pedidos por amigos, familiares, de trabalho, de proteção, de provisão, pedidos diversos, mas que Deus para o Senhor é tão pequeno, porque o Senhor é o Criador. O salmista disse: é o Criador dos céus e da terra. É exatamente isso. Meu Deus, no nome de Jesus, eu te peço como igreja agora, junto com os meus irmãos, vem agora nesse coração aflito e traz paz e descanso. Vem agora sobre esse pedido e, segundo o seu poder e graça, manifesta a sua graça e vem sobre a vida dessa pessoa que estamos intercedendo. Vem sobre a vida do teu povo e sustenta o teu povo, porque se o Senhor não estivesse do nosso lado nesse momento, que Israel diria, que nós diríamos? Traz a lembrança o teu povo, as vitórias, as intervenções que o Senhor tem feito e fez em tantos momentos de perigo diversos nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, Pai querido, consola os corações, anima o coração, liberta o cativo, salva aquele que está perdido, traz de volta, perdoa os pecados daqueles que confessam nesse momento e recebe-os, Senhor. Que o Senhor se torne Senhor e Salvador de suas vidas. Ajude o teu povo, nos ajude. Bendito seja o Senhor. Nós não esqueceremos que foi porque o Senhor esteve do nosso lado, chegamos até aqui. A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus queridos. Muito obrigado por sua presença aqui. Deus é bom, Deus está com você. Lembre-se, Deus está do seu lado. Escute, nós teremos ainda nessa semana os PGMs, teremos o nosso EBD domingo de manhã. Estamos na ação social com os jovens, indo às praças. Se você quiser participar, venha. Faça contato com a liderança jovem, traga a sua doação, seja um contribuinte, um ofertante da sua vida para esse projeto, para o reino de Deus. Estamos em campanhas de missões estaduais. Vem estar conosco 10 horas da manhã na IBD, aprendendo da palavra de Deus. Estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo, a equipe da IBD maravilhosa. Esteja atento aos grupos, os ministérios estão aí ativos e fazendo o que tem que ser feito. A igreja não parou, as portas estão fechadas, mas a igreja está ativa. Ore a Deus, coloque o seu joelho no chão, clame ao Senhor, Deus fará. Um coração contrito não despreza o Senhor, não rejeita. Salmo 51. E domingo, às 18h30, estaremos aqui, prestando um culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Deus te dê uma excelente semana. Precisando, chame-nos. Estamos aqui para ajudá-lo e abençoá-lo pelo nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito esteja com todos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.